Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Ótimo domingo para você. Bom encontrar você aqui para a gente bater papo. Já quero deixar aqui o meu abraço às mamães vascaínas e a todas que frequentam o nosso canal. Feliz Dia das Mães para você, ao lado dos seus filhos, dos seus netos. Enfim, que você tenha um domingo especial, apesar do nosso time. Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Gente, ontem, depois do jogo, quem acompanha uma live pós-jogo, e ela continua no ar, obviamente, não irá sair, o início, o tom foi elevadíssimo, as palavras foram pesadíssimas, porque elas vêm da alma do torcedor. Além de ser um profissional que dedica a fazer um conteúdo exclusivo de Vasco aqui no YouTube, antes disso, eu sou um torcedor. Há 47, quase 48 anos, que completo esse ano, eu torço para o Vasco da Gama. E sempre torci pelos jogadores, pelos técnicos e nunca pelos dirigentes. Nunca gritei o nome de um dirigente na arquibancada, na cadeira azul do Maracanã que eu frequentava com meu avô. A minha história com o Vasco da Gama, ela nasce de um conhecimento de um cara chamado Roberto Dinamite. Depois passou por Romário, por Edmundo e tantas outras gerações que eu vi surgir e campeãs. Times fantásticos, times que fizeram história. Só que a história sempre foi muito bem escrita. Diferentemente desse atual time. Aliás, desse e de alguns outros para trás. O problema do Vasco não nasce ontem na derrota para o Vitória, muito menos na derrota para o Puerto Cabello e nem no 6-1 para o Flamengo. O problema vem bem lá de trás, muito lá atrás. Gestões temerárias, gestões incompetentes, jogadores tecnicamente muito fracos que não têm a capacidade de representar a camisa do Vasco pelo peso que tem. Tudo isso acumulou fracassos. O Vasco não chega hoje nessa situação, torcedor, e tenho certeza que você vai concordar comigo, porque o fulano jogou mal ontem, o Beltrano entrou mal, o Ciclano não tem condição de jogar no Vasco. E o que mais me dói nesse momento não são as escolhas, porque hoje vai ter mais uma reunião da diretoria do Vasco, alguns jogadores devem ser afastados, há possibilidade de mudanças na direção, vou falar sobre isso daqui a pouco, mas eu pergunto a você, você acha que movimentos extra-Vasco, como estão fazendo políticos, já pensando em 2026, isso ajuda? É só você avaliar, torcedor. O vascaíno acordou hoje da vida. Ele sabe que ele tem que dar um beijo na sua mãe, na sua avó, na sua esposa, mas ele não está feliz. Não tem sorriso. Eu gosto de vir aqui com um sorriso no rosto, falar com você com alegria, mas hoje não tem. Hoje é a cara fechada. Você não vai deixar de viver a sua vida, apesar do Vasco estar fazendo mal. Eu não vou deixar de fazer conteúdo para você, não vou deixar de trazer notícias para você, notícias que eu apuro. Eu não vou trazer notícias que terceiros apuraram, a não ser que eu apure e confirme a informação do fulano. Ah, mas o fulano falou isso. Cada um é responsável pelo que fala e pela sua apuração. O que eu sei, vamos lá. Como será o domingo? Antes de falar sobre isso, eu volto ao dia de ontem. Porque lá em Salvador ainda, após o jogo, reunião aconteceu com a presença online do presidente, que o presidente não estava em Salvador, o Pedrinho não viajou com a delegação, e outros integrantes da cúpula do Vasco da Gama para tomar decisões. Tomar decisões. E essas decisões passam pela mudança no formato da gestão, mudança na postura dos jogadores e o corte virá na carne.
Existe uma lista de aproximadamente 10 jogadores, não vão sair os 10, obviamente, mas que estão no alvo. Jogadores que não estão performando, que não entregam mais. Jogadores que não estão querendo entregar. São categorias diferentes. Alex Teixeira e Souza, vou pegar esses dois exemplos. Eles não conseguem mais entregar, mas não é porque eles não querem, o corpo já não obedece. O Felipe Coutinho em campo não consegue entregar o que a gente espera. O corpo não obedece mais. Ontem vocês viram uma bola que o camisa número 28, o Ricardo, tomou dele com extrema facilidade no início do jogo, onde ele está bem fisicamente. Aliás, falando na parte física, o Daniel Félix, que muito é criticado e com razão em boa parte das críticas, é um dos caras desse alvo de mudanças também. A chegada do técnico Fernando Diniz é, para quem está hoje na gestão do Vasco, um indício de esse aqui pode fazer a mudança, porque ele vai mexer com os jogadores, vai tratar o ser humano, vai botar uma força mental nesses caras, porque eles estão muito fracos. Só que, ontem na entrevista coletiva, o Felipe falou muito do mental, do mental. Isso não pode ser desculpa o tempo todo, porque vira uma muleta. Ele errou na escalação, ele errou nas substituições, mas e os jogadores em campo que estão errando o tempo todo? Quer alguns exemplos? O que o Lloyd fez quando entrou em campo? Graça? O Vasco estava ganhando de muito para ele fazer graça? Abriu o parquinho, tanto que o Verratti foi nele no escanteio e os caras quase saíram na porrada. E o Verratti me representa. Porque o Verratti representa o torcedor vascaíno. Não só pelos gols, ontem fez mais um, mas pela entrega e pelo respeito à camisa. Fazer graça, virar a cara, dar calcanhar, a bola vai pela lateral. Pra quê? Quando jogou sério contra o Palmeiras, jogou bem. O que faz o Lucas Piton no time titular do Vasco? Esse ano, ele é uma verdadeira avenida. Todo mundo passa por ele. O Fabri ultrapassou ele no segundo tempo, então foi uma vergonha. Contra o Puerto Cabede, o cara mais baixo que ele tomou a frente e fez o gol. O que faz o Ryan em campo? Qual é a disposição que tem um garoto como o Ryan em campo? Tá com a cabeça em outra negociação, mas ainda não tem negociação em andamento, Ryan. Peguei alguns exemplos. O que faz o Jean Davi no Vasco? Já parou para pensar, torcedor? Mudanças vão acontecer, elas podem não ser anunciadas hoje, porque hoje é Dia das Mães, aí por sensibilidade, pode. Mas se acontecer, eu volto à edição extraordinária. Mas fato é que mudanças pesadas vão acontecer, desde o comportamento até a saída de profissionais. Eles podem ser da direção, o Marcelo Santana é outro alvo também, até porque, para que vocês entendam a hierarquia da SAF, o Marcelo Santana está aqui como diretor executivo e o diretor técnico Felipe está aqui. Os dois estão na mesma linha. E acima deles, eles respondem ao Amodeu, Carlos Amodeu. Então, quando o Marcelo Santana, para você entender um processo de contratação, fala que vai contratar o Lloyd Augusto, ele leva o nome para o Felipe leva para o scout avalia junto ao treinador até chegar na conclusão. Ele não contrata sozinho. Por isso, esses dois aqui têm que ser muito avaliados. Felipe e Marcelo Santana, para mim, têm o mesmo peso na gestão. Ah, mas o Felipe é muito amigo do Pedrinho. Mas a gente está falando de gestão ou de amizade? Ninguém discute a capacidade técnica como foi de jogador do Felipe. Isso aí é uma discussão que nem entra. É um dos maiores vitoriosos da história do Vasco, um dos 3 maiores vitoriosos. Jogava uma barbaridade. Mas a gente está falando do cargo que ele ocupa. Ele tem a capacidade, ele está pronto, hoje, dia 11 de maio de 2025, para ser o diretor técnico do Vasco? É para pensar. O Marcelo Santana tem hoje capacidade para ocupar a direção executiva do Vasco da Gama? É para você pensar, torcedor. Eu vejo que não adianta só mudar esses dois, mudar o Daniel Félix. A mudança tem que vir de cima para baixo, até para dar exemplo. Se tiver que afastar 2, 3 jogadores,
faz parte. E os que ficarem têm que ser avisados. Viu, fulano? Não rendeu, saiu. O Vasco não é filantropia. O Vasco é uma empresa. E como toda empresa, pede resultados. Bom, só para fechar com você viu aí no vídeo, passou diversas vezes. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, tem muitos campeonatos rolando pelo Brasil e pelo mundo. E você passa na KTO, em kto.bet.br e manda o seu palpite ontem. Ontem eu levei fé no Vasco. Me dei mal. Acontece, mas perdi R$3. Isso é apostar com responsabilidade. Então faço o mesmo e é para maiores de 18 anos. QR Code está na tela e fixei nos comentários também o link para você dar aquela moral se você gosta do meu trabalho. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Muitas mensagens recebi ontem à noite, madrugada, hoje. Você me representou ao falar dos jogadores, falar dos políticos. E eu quero sempre representar você, torcedor. E se você acha que eu represento você, escreve aqui nos comentários que eu quero ler. Tá bom? Mais uma vez, um bom Dia das Mães para as mamães vascaínas. As que não são vascaínas e acompanham nosso canal também merecem tudo de bom nesse grande domingo. Fiquem com Deus. Se pintar um fato novo, eu volto hoje. Se não, só volto amanhã no nosso Café Vascaíno às 6 da manhã. Um grande abraço para vocês e até amanhã.